cara, na verdade, a Série B, de fato, do Santos foi uma Série B controlada. Mas a pressão em cima do Carille foi muito grande desde o início, cara. Tudo do céu, foi. Isso respingava no grupo, a pressão no treinador? Ah, não tem como não respingar, Duda. O cara faz parte do nosso dia a dia ali, do contexto dos jogos, né? Tudo aquilo que a gente venceu, ele fez muita parte. Sim. De fato, ele e a sua comissão, né? Mas assim, não foi desde o início, porque o Campeonato Paulista, pô, a galera até brincava lá daquele Piratas do Carille. Sim. Eu me lembro muito disso. Então, assim, eu acho que a questão do Carille, isso é um achômetro meu e de escutar de alguns torcedores santistas próximos. Tá. Que depois que teve ali, não sei se oficial ou sondagem, algo do tipo, questão Corinthians. Me lembro dessa Eu época acho que foi por conta disso que daqui a pouco a relação... O próprio Carille deu uma entrevista e ele comenta isso. Acho que foi pro Hernan. Pode ser, pode ser. Então, acho que antes disso, era normal. Era uma cobrança de, tipo assim, o torcedor, ele é imediato, né? Perdeu. Nossa. Te odeio. Ganhou. Te amo. Normal também, tá tudo certo. Isso aí não é o torcedor do Santos, isso é o torcedor de todos os times. Mas eu acho que quando surge essa questão do Corinthians, porque lá da Baixada é a maior rivalidade, né? O Corinthians pro Santos é a maior rivalidade. Então, eu não sei o que de fato o Carille falou, ou talvez deixou de falar, não sei, que acho que isso mexeu com a relação Carille-Santos. E acaba, eu acho que imediatamente entrando no vestiário, é impossível que fique tão isolado, né? Não tem como blindar 110% um vestiário de futebol, né? Ah, é difícil, né? Hoje em dia, com isso aqui, é impossível, exato. cara. Ah, hoje em dia o cara coloca qualquer coisa na internet e pega uma proporção assim gigantesca. Às vezes pode ser verdade ou não, loucurado ou não, vai chegar, né? Vai chegar. Por amigo, pelo Sim. assessor de imprensa, chega. Mas assim, voltando no Carille, missão cumprida, né, Duda? Não tem nenhuma dúvida. O que ele tinha que fazer? Ele jogou 2 campeonatos. Um ele foi vice, quase campeão, por muito pouco, e o outro ele foi campeão. É verdade. Então, assim, muito se fala de futebol resultado. Pô, o Carille teve resultado, assim, ao extremo. Pô, mas o Guilherme tá defendendo o Carille. Pô, como que eu não vou defender o Carille, né? E eu também, defendendo ele, eu defendo o Guilherme e também defendo todo o grupo. A gente participou de 2 campeonatos. Nós tínhamos 4 objetivos no ano. 4. Que era classificar no Paulista, e a gente conseguiu. A partir disso, a gente começou a sonhar. E a gente foi buscar o título e a gente não conseguiu. E aí, com isso, também era a classificação para a Copa do Brasil, que esse ano a gente ficou de fora. Então, ano que vem, o Santos também está de volta. Era o segundo objetivo. Terceiro objetivo, acesso. E, consequentemente, acesso ao título da Série B. Conquistamos todos, pô. Os objetivos foram alcançados. Eu acho que a treta foi essa última declaração dele aí um pouquinho antes de acabar. E aí ele, né, quando ele fala lá do pressão, pressão é o Corinthians perder pro Tolima. Eu não sei como bateu. Aliás, eu sei como bateu, porque eu vi a repercussão. Sim. Bateu muito forte. E aí eu acho que encaixa um pouco o que tu diz, né, da rivalidade Corinthians e Santos. E isso pegou pro torcedor muito forte. Acho que isso foi o, tipo, vamos dizer, o checkmate. Acho que foi o checkmate. Pra ele foi foda, velho. Aí, de repente, se tem uma inclinação a fazer uma renovação pro ano que vem, já faz agora. Por mais de verdade, por mais que eu acho que o Carille, ele não quis, eu acho, né? Isso não, eu não tenho nenhuma dúvida que ele não quis. Isso só ele assim, pode responder com toda a certeza, né? Mas ele não quis provocar, ele não quis, de fato, não quis. Até porque ele tem um carinho muito grande pelo Santos também. E ele foi o treinador da reconstrução, pô. O Carille tá marcado na história. E ele tem uma característica que é o de fazer o resultado. No Corinthians, ele foi campeão brasileiro fazendo o resultado. Exato, em cima de resultado, que é o que o torcedor cobra. É que no Santos também é um pouco diferente, né, Duda? O torcedor, e também a gente tem que entender, tá acostumado com aquele Santos... bailarino. Que empolga, né, de fato. E não é de hoje isso. É a história do Santos, é isso daí. O DNA do clube... Perfeito, essa é a palavra. O DNA é o time que joga pra frente o tempo todo. Ô, Guilherme, você tá dizendo que esse time seu aí com o Carille não jogava? Jogava também. Porém, a gente teve mais dificuldade, normal.
se tratar por Série B. Os clubes também que vinham jogar contra a gente e acabava dificultando muito o nosso jogo, né? Enfim, nosso time, creio que foi o mais estudado aí durante a temporada, porque todo mundo queria tirar uma casquinha do Santos. Mas, ô Guilherme, assim, me ajuda num negócio. O Carille chegou para você e disse, cara, nós vamos jogar... Se quiser, pode comer agora que eu vou fazer uma pergunta mais longa. Vai. Enquanto isso, eu vou mascando aqui. Isso, exatamente. aí o Carille chegou para você e falou assim, cara, nós vamos jogar propondo, porque ao menos eu de fora vejo que a característica do Carille não é uma de construção de jogo, é uma de reação, tá? Um jogo mais reativo, você diz. Pouco mais reativo. Não estou dizendo que ele não sabe fazer. Estou dizendo que ao menos ele se mostrou um treinador aí de elite. Sim. Fazendo esse trabalho. E aí, cara, nós vamos construir. Ou seja, a característica do Carille, de repente, não era uma característica do DNA do Santos. E isso pode ter pego a torcida. Sim. De calça curta e dizer assim, cara, esse cara não combina conosco. Tô tirando o fator Corinthians, só característica. Sim. E aí isso pode... Aí o que eu queria entender, como é que foi a conversa de início de jogo, sabendo assim, cara, nós vamos propor, nós vamos usar as extremas, nós vamos estar de fora com o Otero, nós vamos tentar experimentar. Como é que foi a estratégia que o Carille adotou para vocês? Eu acho que sempre foi de propor jogo. Sempre foi, de fato. Principalmente na Série B. Mas, como eu te disse também, nosso time foi muito bem estudado. A galera viu os nossos jogos no Campeonato Paulista. E a gente conseguiu propor jogo contra os grandes também. Mas eles também nos davam esse espaço para que isso acontecesse, né? Já na Série B não aconteceu muito. Tanto é que a gente, vários jogos, os adversários, eles foram, de alguma forma, corajosos contra nós. E empurrou o time para frente, nos pressionando. Então aí vem uma outra parte também que o Carille, da escola do Tite também, que é normal de se preocupar. A questão também defensiva do time, a organização defensiva e tática do time. Então, tinha jogos também... Eu também acho que tem jogos também que, assim, ali no campo também somos nós jogadores, né? A gente trabalha, a gente treina, mas a gente tem que colocar em prática no jogo. Então, a gente teve dificuldades também em alguns jogos na Série B. Vocês fazem uma meia-culpa em alguns momentos. Exato. Somos nós, né? Também não dá pra... Por isso que eu digo, é um todo. Sim. A reconstrução se passou pelo Carille e sua comissão, mas também, obviamente, pelos jogadores que entram em campo e faz acontecer, né? Mas é um todo. Então, a gente precisa, além do mérito, dividir com todos. Vamos usar esse termo culpa com todos também, né? Claro. Então, a ideia era propor. Por mais que a gente não conseguiu em todos os jogos, mas, de fato, né, é uma escola que o torcedor santista, né, não está acostumado, talvez. Eles querem para frente o tempo todo. É um time que ataca, tipo, muito. E muita base, né? Exato. Historicamente, também muita base. Talvez esse ano não foi um ano tão propício para isso também, né? Na visão do Carille. Eu acredito também que até na minha, assim, particularmente. É um campeonato duro a Série B. É muito mais fácil você lançar um menino numa Série A, num jogo mais de espaço, né? E no momento melhor, com menos pressão, até porque pressão no Santos você vai ter a vida inteira. Sim, nos times grandes é pressão. Então é mais fácil lançar um menino nessa questão de Série A, né? E com um jogo com mais espaço e o time melhor do que numa Série B, muito mais difícil. Tanto que teve um molequinho lá, o boliviano, como é que é o nome dele? O Miguelito. O Miguelito, que foi um assunto em várias coletivas, né? Sim. Que ele arrebentava na seleção e jogava muito pouco no Santos. Mas não tinha jogado, né? E não foi também só com o Carille. Ele não jogou. Agora, na reta final, ele jogou. É um menino que tem um potencial, assim, muito grande, Duda, ao meu ver. Tu treinou, porque teve a tal do Juliano lá, que ele disse, cara, ele treinou pouco conosco, aí depois ele treinava com vocês, o Miguelito. O Miguelito nem treinou com a gente. Treinou pouco. É assim, pouco pra quase nada. Entendi. Tanto é que os meninos que foram lançados durante o ano, todos eles, que nem terminou o ano, eles lançavam, o Carille lançou ele por necessidade de cartão ou lesão. E tem vários exemplos que subiram, treinou tipo 1 ou 2 treinos no máximo, foi pro jogo e depois retornou para a base e não voltou mais. Entendi. Então não é uma exclusividade Miguelito. O ano foi assim, com todos eles.
É que o Miguelito teve essa questão por causa da seleção, e óbvio, fruto do trabalho dele, foi muito bem, fez grandes jogos, né? E jogos difíceis também, lá, né, com a seleção. Mas no Santos ele não tinha jogado ainda no profissional, é diferente. Claro, então eu no lugar do torcedor, pô, mas o menino tá arrebentando lá, e são jogos difíceis. Por que não no profissional? Poderia, mas o menino tava na base ainda.